Tudo tem o seu tempo, e entender isso é uma das maiores sabedorias que o ser humano pode alcançar. Há um momento certo para começar, e um momento certo para encerrar. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de falar e tempo de silenciar. Quando você compreende essa verdade, a ansiedade começa a perder força, porque você entende que nem tudo precisa acontecer agora. A vida é feita de processos, e cada fase tem algo para te ensinar. Às vezes, o tempo que parece te atrasar é o mesmo que está te preparando. Às vezes, o tempo que parece vazio é o que está construindo o seu interior. Deus trabalha em silêncio, moldando o coração, alinhando caminhos e te fortalecendo para o que vem depois. Saber reconhecer o tempo das coisas é aceitar a vida com mais leveza. É parar de lutar contra o relógio divino e aprender a fluir com ele. Porque quando você respeita o tempo passa a trabalhar a seu favor. O tempo é o tesouro mais valioso que temos, e o mais silencioso também. Ele passa sem pedir licença, sem aviso, sem retorno. Você pode recuperar dinheiro, amizades, até oportunidades, mas o tempo, uma vez perdido, não volta nunca mais. Por isso, desperdiçar o tempo é desperdiçar a própria vida. E o grande erro de muita gente é achar que o tempo é infinito, que sempre haverá amanhã para começar, para mudar, para perdoar, para viver. Mas o amanhã é uma promessa que ninguém pode garantir. Quando a gente entende o valor do tempo, a forma de viver muda completamente. As prioridades se reorganizam, o olhar se torna mais atento e o coração mais grato. A gente passa a dar valor às pequenas coisas, às conversas sinceras, aos momentos simples com quem amamos. O tempo é um presente, e quem vive com essa consciência transforma cada dia em algo sagrado. Não é sobre ter tempo, é sobre fazer o tempo valer. A vida pede equilíbrio. Trabalhar é importante. Lutar pelos sonhos é necessário. Mas viver apenas para produzir é se afastar do propósito de existir. Há um tempo para o esforço e há um tempo para o descanso. Quando você ignora isso, o corpo fala, a mente cobra e a alma adoece. O descanso não é perda de tempo, é parte do processo. É nele que você se renova, que a mente se reorganiza e o coração se alinha novamente com o que realmente importa. Pessoas que acreditam que nasceram apenas para trabalhar, para correr, para se provar o tempo todo, cedo ou tarde descobrem o vazio que a pressa deixa. A verdadeira sabedoria está em saber parar, respirar, se permitir uma pausa, rir de si mesmo e desfrutar da vida que está passando agora. Deus não nos criou para o esgotamento, mas para a completude. Por isso, respeite o tempo do descanso. Ele é tão sagrado quanto o tempo da ação. Existem fases da vida em que a gente se entrega com força total, mas para o lugar errado. E esse é um dos maiores desperdícios de tempo que podemos cometer. Não é que o esforço tenha sido em vão, mas quando o empenho é colocado fora do propósito, o resultado é sempre vazio. Às vezes a gente insiste em pessoas que já mostraram que não querem ficar, em caminhos que Deus já fechou, em projetos que não são mais nossos. E o tempo vai passando, e com ele as oportunidades certas. A maturidade vem quando aprendemos a discernir onde vale a pena colocar energia e onde não vale. Porque empenho sem direção é exaustão, e constância sem propósito é prisão. Antes de agir é preciso perguntar: isso realmente é para agora? Isso faz parte do que Deus quer me mostrar nesse tempo? Quando o foco se alinha ao propósito, o tempo se torna fértil. Mas quando o foco se perde, o tempo se esvai, e com ele um pedaço de quem poderíamos ter sido. Dizer sim é fácil. Difícil é ter coragem de dizer não quando tudo dentro de você quer agradar, quer evitar conflito, quer ser aceito. Mas a vida vai te ensinar, mais cedo ou mais tarde, que saber dizer não é um ato de sabedoria e de amor próprio. Nem tudo que aparece é para ser aceito, nem toda porta aberta é para ser atravessada, nem toda companhia é para ser mantida. Há momentos em que o seu crescimento vai depender do seu limite. O tempo certo de falar sim é aquele em que o coração está em paz. O tempo certo de dizer não é aquele em que o silêncio da alma grita por descanso.
Quando você aprende a equilibrar essas duas palavras, sua vida muda. Porque dizer sim ao que é certo e não ao que te desgasta é escolher com maturidade o que merece o seu tempo. O não protege, o sim constrói, e juntos, eles moldam o caminho da sua paz. Uma das maiores armadilhas da vida é viver comparando o seu processo com o dos outros. Você olha para o lado e vê alguém prosperando, casando, viajando, conquistando coisas, e começa a se perguntar: por que ainda não aconteceu comigo? Mas o tempo do outro não é o seu. Cada pessoa tem um ritmo, um propósito e uma trajetória única. O que floresce rápido às vezes também seca rápido. E o que leva tempo para crescer, geralmente cria raízes profundas. Deus não trabalha em série, Ele trabalha de forma personalizada. Enquanto você inveja o jardim do vizinho, esquece de regar o seu. O segredo está em confiar que o seu tempo vai chegar. E quando chegar, será perfeito. Pare de olhar para fora e volte o olhar para dentro. Enquanto você espera, Deus está te preparando. Enquanto parece que nada acontece, Ele está alinhando tudo. O tempo dos outros pode te inspirar, mas nunca deve te definir. A comparação rouba a alegria, mas a fé devolve a esperança. A vida é feita de ciclos, e nenhum deles é desperdiçado quando vivido com propósito. Há momentos em que a dor parece dominar tudo, e as lágrimas parecem não ter fim. Mas até o choro tem um tempo certo. Ele limpa, cura, reorganiza o coração. Chorar não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. As lágrimas, quando bem choradas, são como chuva que prepara a terra para florescer. E quando o tempo da lágrima cumpre o seu papel, vem o tempo do riso. Não aquele riso superficial, mas o sorriso que nasce da alma restaurada. O riso verdadeiro é fruto da superação. É a colheita de quem atravessou a dor e saiu mais forte. É o sinal de que a tristeza cumpriu o seu ciclo e deu lugar à gratidão. Por isso, não tenha medo de viver o tempo da lágrima. Permita que ele te lapide, porque o riso que virá depois será puro, leve e verdadeiro. Quem aprende a chorar com fé, aprende também a sorrir com propósito. Há momentos na vida em que o amor se manifesta no toque, na presença, no cuidado, no abraço apertado. Mas também existem fases em que amar significa soltar. Deixar ir não é desistir. É compreender que certas distâncias são necessárias para o crescimento. É o filho que precisa sair de casa para amadurecer. É a amizade que segue outro caminho. É o relacionamento que se encerra porque o ciclo terminou. E por mais que doa, o afastamento também faz parte do amor. O tempo de abraçar é o tempo da entrega, de estar por inteiro, de construir laços fortes. Mas o tempo de deixar ir é o tempo da confiança, de acreditar que o que é verdadeiro nunca se perde, apenas se transforma. A vida é feita de idas e voltas, de chegadas e partidas. E o coração sábio é aquele que entende que tudo tem o seu momento. O mesmo Deus que aproxima é o que afasta. E Ele faz isso não para te punir, mas para te preparar. Aprender a soltar é um dos gestos mais maduros que alguém pode ter. Porque quem sabe deixar ir no tempo certo, abre espaço para viver o novo que está por vir. Existem momentos em que a vida nos chama para rasgar. Rasgar padrões. Rasgar relacionamentos que não cabem mais. Rasgar histórias que deixaram de nos fazer bem. E rasgar dói, porque a gente se apega ao conhecido, mesmo quando ele já não nos serve mais. Mas se não tivermos coragem de romper com o que nos prende, jamais viveremos o novo que Deus quer nos entregar. Rasgar é libertar, é reconhecer que o ciclo acabou e permitir que algo novo comece. E depois que o rasgo acontece, vem o tempo de costurar, o tempo de reconstruir com calma, ponto por ponto, o tecido da nossa história. Costurar é o tempo da cura, é o tempo da sabedoria, é o tempo da paciência, porque depois que a vida rasga, ela também ensina a remendar, só que com mais consciência, mais maturidade e mais fé. Nenhum remendo será igual ao original, mas pode ser ainda mais bonito porque carrega a marca da superação. Rasgar e costurar são dois movimentos diferentes, mas ambos fazem parte do mesmo propósito: o de transformar dor em crescimento e recomeços em bênçãos. Nem sempre o que queremos acontece quando queremos,
E é justamente aí que a paciência se torna a virtude mais valiosa. O tempo de Deus não segue o nosso relógio. Ele nunca chega atrasado, mas também não se adianta. Tudo tem um momento certo de acontecer. Quando tentamos forçar as coisas, correr etapas ou antecipar bênçãos, acabamos nos perdendo, nos frustrando e, muitas vezes, ferindo a nós mesmos. Deus trabalha silenciosamente, alinhando cada detalhe da nossa vida, preparando o terreno, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Aprender a esperar é confiar que Ele sabe o que é melhor, que o que vem no tempo certo vem completo e duradouro. A impaciência gera desgaste, o desespero bloqueia oportunidades, mas a espera consciente abre portas. Quem sabe esperar com fé, aproveita o tempo presente, vive com mais serenidade e recebe o que Deus preparou exatamente na hora certa. Cada dia tem um chamado específico, uma urgência silenciosa que precisa ser ouvida. Há momentos em que o tempo pede ação, outros em que pede silêncio. Há dias de plantar, outros de colher. Momentos de lutar, momentos de descansar. A sabedoria está em perceber essas nuances e agir conforme o que o dia exige. Muitas vezes, somos negligentes e desperdiçamos semanas, meses ou até anos investindo energia onde não era necessário, ou ignorando aquilo que realmente precisava de nossa atenção. Desenvolver a sensibilidade para o que o tempo pede hoje é se tornar capaz de viver com clareza e propósito. É ouvir a voz da vida sussurrando: "Isso agora é importante." E responder com coragem. Quem entende os sinais do tempo aprende a priorizar, a não se perder em distrações e a construir resultados que refletem dedicação e presença, e não apenas esforço desordenado. O tempo vivido com atenção é tempo transformador. A vida é curta, rápida e preciosa demais para ser adiada. O tempo presente é o único que realmente temos, e é nele que se decide a qualidade de todo o resto da nossa história. Viver com propósito significa olhar para o agora e perguntar: o que posso fazer hoje para crescer, aprender, amar e ser feliz? Significa investir em relacionamentos, cuidar da própria saúde, buscar conhecimento, praticar gratidão e agir com intenção. Quem vive o presente com consciência não se deixa dominar pelo passado nem se perde na ansiedade do futuro. Cada instante é uma oportunidade de plantar algo que vai florescer amanhã. E quando a gente aprende a aproveitar o agora, a vida se transforma. Os dias ganham sentido, os momentos se tornam memoráveis e o tempo deixa de ser inimigo para se tornar aliado. A arte de viver o presente é a chave para uma vida plena, feliz e alinhada com o propósito que Deus preparou para cada um de nós.